Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, corrigindo implementação do botão salvar itens dos fornecedores e como carregar Combo Box classificação de forma dinâmica. Rola 49. Então vamos ao nosso formulário e vamos aguardar que o mesmo seja carregado. Na minha aba CAD itens, observe que eu tenho uma minha Combo Box classificação que ainda não carrega com o tamanho dos itens, ou seja, eu posso ter aqui itens do tipo milheiro, dezena, centena, unidade, par, como queira. Então, como é que a gente faz isso? Então, vou descarregar aqui o meu formulário, fechando o mesmo, e vamos na guia desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Vou clicar em exibir, Project Explorer. Então, o formulário que estamos trabalhando é o nosso FRM principal, o nosso principal formulário desse projeto. Então, duplo clique aqui no mesmo e vamos entender aqui a lógica, ó. Então, para que eu carregue essa Combo Box, eu posso tanto fazer a minha rotina dentro do meu botão aqui, CAD Itens, ou seja, quando eu clicar nele, neste botão, vou executar aqui novamente o nosso formulário. Então, eu posso criar a rotina, tanto dentro do evento Initialize, ou seja, quando inicializar esse formulário, já pode estar trazendo a minha Combo Box carregada, como eu posso colocar essa rotina dentro do meu CAD Itens, ou seja, só quando eu clicar nesse botão, que essa Combo Box passa a ser carregada com os meus itens. Como eu já tenho uma rotina que faz o carregamento dos dados da minha Combo Box, perdão, da minha List Box, o mais interessante é que eu já aproveite essa estrutura. Então observe, ó, essa List Box aqui já é carregada quando o meu evento Initialize é executado. Ou seja, podemos aproveitar essa estrutura para já fazer o carregamento do nosso Combo Box. Então vamos lá, ó. Vou descarregar o meu formulário. Como é o nome dessa Combo Box, vamos em propriedades e vamos ver aqui o nome do mesmo, ó. Então observe que o nome da minha Combo Box, ó, CMB, CAD, itens, classificação, item. Claro, com as suas underline entre as palavras, ó. Então esse é o nome da nossa Combo Box. Então vou aproveitar aqui e copiar o nome da mesma, vou dar o Ctrl C, duplo clique aqui no evento Initialize do meu formulário. Então eu posso tanto programar aqui dentro desse evento Initialize, pois como eu posso, obviamente, criar uma rotina e chamar dentro desse evento Initialize, que é o que eu vou estar refazendo nesse momento, ó. Então vou descer aqui um pouco, vou dar um espaçamento aqui para que foquemos apenas nessa estrutura. Então vamos lá, ó. Vou colocar sub, carrega, underline, Combo Box classificação. Então essa daqui será a rotina para carregar a minha Combo Box. Subcarrega Combo Box classificação. E vou dar um Enter. Então vamos no nosso banco de dados primeiramente para sabermos de onde vai estar carregando essas informações. Então o meu banco de dados é esse arquivo aqui, o BD Excel. Reparem. Então duplo clique aqui no mesmo e vamos verificar de onde eu vou estar puxando as informações para carregamento dessa Combo Box. Lembrando que o nosso arquivo é multiusuário, ou seja, vamos ter que fazer uma conexão com o nosso arquivo, fazer todo o carregamento e depois fechar a nossa conexão. Então vamos aqui, aguardar que o mesmo seja aberto. Então vamos aqui na nossa BD configurações. Observe aqui que a minha BD fornecedores é a primeira, a BD movimentação é a segunda, a BD CAD itens é a terceira e a BD configurações é a minha quarta Combo Box, perdão, a minha quarta planilha. Então eu posso aproveitar qualquer uma destas colunas. Então vou aproveitar, por exemplo, aqui a coluna de número D, ó. A coluna D, vou colocar aqui, por exemplo, ó, com os tamanhos, com a minha classificação. E é daqui que eu vou estar puxando as informações. Claro que a gente pode fazer assim como fizemos para a nossa List Box com os tamanhos. A gente pode deixar os campos com uma caixa de texto para que o usuário possa estar criando novas classificações para si mesmo. Mas por enquanto vamos deixar que algumas informações já venham do nosso banco de dados. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui, ó, KG para representar o quilo, o PA para representar o par, o ND para representar unidade. E claro, a gente vai criando conforme a necessidade, ó. Então eu vou pegar da minha coluna D, da minha planilha de número 4, ó, a minha BD configurações. Então salvei o meu banco de dados e vamos voltar para o nosso formulário. Então desenvolvedor, Visual Basic, e voltando aqui à nossa estrutura, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Vou colocar o meu comando, ó, work, o nosso comando work, books, abro o meu parênteses,
você sabe perfeitamente que primeiramente eu vou ter que abrir o meu arquivo. Então, eu vou colocar .open. Agora sim, meu parênteses, informo o nome do meu arquivo. Então, vou utilizar o comando thisworkbook. O comando thisworkbook pega este arquivo. E é interessante utilizarmos o comando thisworkbook, porque se eu renomear o nome deste arquivo que eu estou utilizando, não vai afetar em nada o nosso código. No entanto, se eu colocasse aqui o nome do arquivo que eu estou utilizando nesse momento, e o usuário renomear o mesmo, afetaria o nosso código e teria que fazer manutenção no mesmo. Então eu vou colocar aqui a propriedade .pet para capturar o caminho que está salvo este arquivo, concatenado com a nossa, entre aspas duplas, a nossa barra, para que eu entre dentro da pasta que está salvo este arquivo, e concatenado com a minha variável que armazena o nome do meu banco de dados, ó, banco dados. E fecho o meu parênteses. E aqui, obviamente, é um símbolo de concatenação, acabei digitando de forma errada. Então, como eu não vou atualizar nenhum link, coloco igual a false, pois não tenho nenhuma fórmula para ser atualizado quando o meu arquivo é aberto. E vou colocar o meu read on, nosso read on, ou seja, somente leitura, dois pontos igual, faz parte da estrutura, igual a que, como eu não vou abrir como administrador, então eu vou colocar simplesmente como true, ou seja, eu quero abrir apenas como leitura. Então, essa é a nossa estrutura, sempre vamos utilizar essa estrutura para abrirmos o nosso banco de dados. False quando eu quiser abrir como administrador, true quando eu quiser abrir como leitura. E claro, no final do código eu tenho que fechar o mesmo. Então já vamos colocar aqui o comando para fechar. Workbooks, abro o meu parênteses e formo o nome da minha variável que armazena o nome do meu banco de dados. A variável banco dados. E vou fazer o quê? Ponto close, ou seja, eu vou estar fechando. E eu vou querer fechar salvando? Não. Então eu vou colocar o comando true. Perdão, vou colocar aqui o comando false, ou seja, eu não vou querer estar salvando quando fechar o nosso arquivo. Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, vamos colocar aquele nosso comando Windows. E vou informar a minha variável banco dados para estar ativando o nosso arquivo. .activate. Informo agora o número da guia, ou seja, o index, que é a posição da minha guia. Então, a minha posição da minha guia lá será a minha sheet de número 4. .activate, ou seja, para garantir que eu vou estar ativando a guia de forma correta. E agora entra realmente a estrutura que eu preciso para estar ativando a mesma. Então, simplesmente vou colocar aqui a minha variável linha, vou dizer que ela vai partir de quê? Vai partir de 2, pois a minha primeira linha é o nosso cabeçalho. Como é que eu sei se a variável linha está declarada ou não? Selecionar a mesma, clico em definição e observe que ele já me mostrou ó, que está declarado do tipo integer, ou seja, lá no topo do meu projeto já declarei uma variável linha que eu posso estar manipulando dentro de qualquer uma dessas subs. Então eu vou clicar sobre ela e clico em última posição e retornei ao nosso comando. Ó. O que é que eu faço agora? Bom, o ideal é que primeiramente eu sempre limpe a minha combo box antes de carregar novos dados para dentro da mesma. Então eu vou colocar o meu mi.cmb, o nosso, observe que eu digitei aqui errado, mi.cmb, cada itens classificação item, que é o nome da nossa combo box, e ponto que? Ponto text, ou seja, vou estar limpando a mesma. E aí o que eu faço agora? Ó? Bom, agora eu vou utilizar a estrutura with. Então vamos ver se a estrutura with vai estar funcionando mesmo com o arquivo ativado, perdão, mesmo com o arquivo multiusuário. Então, como é que eu posso fazer aqui, ó? Observe o seguinte. Sair aqui da estrutura, aqui acima, vou colocar uma variável chamada, vou colocar aqui o nosso DIN, só para declarar uma variável, vou chamar ela de W, e vou dizer que ela vai ser do tipo worksheet, ou seja, do tipo guia. E o que eu vou estar fazendo com essa variável? Ó? Vou setar a mesma aqui, e vou dizer que ela é o mesmo que a minha sheet 4. Perfeito? Não vou precisar aqui desse activate aqui no momento. O que eu vou estar fazendo agora com a mesma? Simplesmente vou apagar esse ponto activate aqui, não vou precisar dele nesse momento. E vou colocar aonde esse activate, vou colocar aqui, ó. Vou colocar o meu itW, que quer dizer com quem é minha W, a minha sheet número 4. Vou colocar aqui o ponto activate para estar ativando a mesma. E vou fazer o que?
Simplesmente aqui eu vou utilizar a estrutura do until, ou seja, faça até quando, ou faça até. E vou informar aqui o que? Ponto cells, ou seja, nas minhas células, abro o meu parênteses, e ele vai me pedir o meu row index, observe aí, o nosso row index, ou seja, a posição da linha e a posição da coluna. Bom, a linha, eu não sei quantas linhas eu tenho para estar carregando, então eu vou informar a nossa variável linha. Bom, a coluna eu sei qual é a coluna que eu vou estar querendo carregar para dentro desse combo box. Será a minha coluna D. Ou seja, a coluna A é a primeira coluna, a B é a segunda, a C é a terceira e a D é a quarta coluna. Então eu informo o número 4. E eu vou fazer o quê? Vou verificar isso daqui igual a vazio, ou seja, vou fazer uma varredura até encontrar uma célula igual a vazio. E quando eu não encontrar essa célula igual a vazio, tudo que estiver nessa coluna eu vou estar carregando para dentro da minha combo box. E o que eu faço agora? Ó? Então, ao fazer a minha varredura até encontrar uma célula vazia, enquanto ele não encontra essa célula enquanto ele não encontra a célula vazia, ele vai carregando tudo que encontrar no caminho para dentro da minha combo box. Então, como é que eu adiciono essas informações à minha combo box? Simplesmente eu vou informar aqui a mesma, ó, mi.cmb cad itens classificação item .add item. Isso mesmo, eu vou estar adicionando itens à minha combo box. E quais itens eu vou estar adicionando? Eu vou estar adicionando o que estiver na minha .cells, observe, ou seja, das minhas células, de onde? Da minha variável linha, de qual coluna? Da coluna número 4. Isso mesmo, simples assim, ó. E o que eu faço agora? Eu vou incrementar minha variável linha, para que eu possa, obviamente, pegar linha após linha. Se eu não incrementar minha linha, muito provavelmente eu só vou trazer o conteúdo da linha de número 2. Então, para que eu possa estar varrendo linha por linha, vou colocar minha variável linha igual ela própria mais 1. Lembre-se que a minha variável linha vai partir de 2, ou seja, no primeiro momento ela vai valer 2, no próximo laço vai valer 3, no próximo vai valer 4 e por aí vai, até encontrar uma célula vazia. Enquanto não encontrar uma célula vazia, tudo que ela encontrar no meio do caminho vai estar sendo carregado para dentro dessa combo box. Coloco o meu loop para fechar a nossa estrutura with e vou colocar, obviamente, o meu end with para fechar a nossa estrutura with. Então está feita a nossa estrutura, ó. Observe, ó, como é que ficou a mesma. Ó. Então, o end with para fechar a estrutura with, o nosso do until, e está aqui o loop para fechar a sua estrutura. Ou seja, ó, observe aqui que eu informei a coluna 4 como critério e também informei a coluna de número 4 para ser carregada para dentro da mesma. Ó. Perfeito? Então, vamos testar a mesma, vamos ver se realmente está funcionando ou não. Vou selecionar aqui essa rotina, vou dar o Ctrl C e vamos a priori, ó, colocar dentro do nosso botão que me joga para dentro daquela aba. Ó. Então, vou dar o Ctrl C aqui para testarmos. Só para que o nosso código funcione de forma mais rápida, vamos colocar o nosso application .screenUpdate igual a falso para desabilitar a atualização de tela. E por último aqui, ó, abaixo do meu endwith, o meu application .screenUpdate igual a true, ou seja, para voltar a habilitar a atualização de tela. Então agora sim, ó, vamos localizar aqui. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal, duplo clique aqui no meu botão. E aqui, abaixo do meu multivalue.3, vou simplesmente colocar o meu cal. Toda vida que eu for chamar uma rotina, eu utilizo esse cal. E o nome da rotina. Ó. E vamos testar a mesma. Vou clicar em formulário. Lembre-se que eu não coloquei dentro do evento initialize. Ou seja, o formulário carregou e nada aconteceu de diferente até o momento. Quando eu clicar em CAD Itens, se a rotina estiver funcionando, a nossa combo box já vai ser preenchida. Cliquei em CAD Itens. E vamos verificar. Observe aqui, ó. KG, PA e unidade, ou seja, ó, as 3 unidades que tem lá no nosso banco de dados estão carregadas. E aqui, obviamente, é questão de estética. Ó. Simplesmente eu vou em Visual Basic, selecionar a minha combo box, propriedades e vou estar aumentando o tamanho da sua fonte. Ó. Então vamos aqui na propriedade fonte, observe que está aqui como está Roma. Não vou mudar a fonte, vou simplesmente mudar apenas o tamanho da mesma. Então, cliquei na nossa caixinha, sou redirecionado, vou voltar aqui com o tamanho 12 e vou dar um OK. E vamos verificar como ficou agora. Ó. Então, tá lá, CAD Itens. Agora, como eu tenho uma rotina dentro do meu CAD Itens para que toda vida que eu clique nele, ele carregue a minha combo box, então, o normal é que vai demorar alguns segundos a mais, pois eu vou fazer uma conexão ao banco de dados e depois vou fechar o mesmo para carregar minha combo box. Ó. KG, PA, unidade. Se eu clicar novamente nela, vamos ver o que acontece. Ó.
Cliquei. Vou selecionar aqui novamente o meu box e observe que o que acontece, ó. Observe que basicamente ele duplica os dados, ou seja, ele não limpa a combo box. O que está acontecendo aqui, ó? Ele está limpando. Observe, ó, ele está limpando simplesmente o texto e não a combo box inteira. Então vamos fazer o seguinte, ó, fechar aqui. Lembrando que eu não vou trabalhar desta forma, é apenas por questões de dados, ó. Então vamos lá, duplo clique aqui no nosso botão. Vamos selecionar aqui a nossa rotina carrega combo box classificação, clico em definição. E aqui, ó, vamos localizar aqui a mesma, aonde eu coloquei o comando. Deixa eu verificar se eu coloquei ou não. Aqui, ó, CMB CAD itens classificação item.text. Observe, ó, que é a propriedade texto, ou seja, o que eu estou limpando aqui no caso é apenas aquele texto que fica quando eu estou selecionando. Então, vamos trocar aqui ponto .text para ponto .clear. Vamos ver o que acontece, ó. Então, eu vou botar ponto .clear, ou seja, eu vou limpar realmente a minha combo box. Observe como ficou agora, ó, ponto .clear ao invés de ponto .text. Então, vou executar aqui novamente e vamos fazer um teste. Cliquei em CAD itens, selecionei a minha combo box. Se eu clicar novamente, vamos ver o que acontece. Observe que agora ele não duplica mais os dados, ó, porque realmente eu limpei a combo box e não limpei o texto. O texto estava limpando basicamente o que? Estava limpando apenas o texto que fica nessa combo box aqui, ó, o texto que eu seleciono mesmo, ó. Só que aí há um detalhe muito interessante. Quando você está desenvolvendo uma aplicação e ela é multiusuária, você tem que pensar o quê? Você tem que acessar o mínimo possível o seu banco de dados. Então lembre-se o seguinte, ó, eu já tenho uma rotina que faz o acionamento ao meu banco de dados para carregar essa combo box aqui, ó, perdão, essa list box. Então agora eu tenho uma outra para abrir novamente o meu banco de dados para trazer os itens para essa classificação aqui. E se eu aproveitasse essa mesma conexão e utilizasse as mesmas rotinas? Não seria mais interessante? Então como é que eu faria isso, ó? Vou fechar aqui. Então lembre-se o seguinte, todo projeto que você tiver multiusuário, o interessante é que você acesse o mínimo possível o seu banco de dados. Então pensando nisso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique aqui no meu botão, vou localizar aqui o meu carrega combo box classificação, seleciono o mesmo, clique em definição. E o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou deixar aqui comentado. Observe que eu não vou mais abrir o meu banco de dados e também não vou estar mais fechando dentro dessa rotina, ó. O que eu vou estar fazendo de diferente, ó? Vou estar selecionando essa rotina, vou dar o Ctrl C na mesma, vou vir aqui no meu Userform, vamos clicar aqui em exibir, Project Explorer, FM principal. E dentro do evento Initialize desse Userform, duplo clique no mesmo, obviamente eu poderia ter vindo aqui selecionando Userform e o evento Initialize. Então já estamos dentro do mesmo. Então dentro do evento Initialize, o que eu vou estar fazendo, ó? Vamos descer aqui um pouco. Observe que eu tenho o meu Ordenar List Box, coluna 2. Vamos ver o que ele faz, ó. Se eu clicar no mesmo, clicar em definição, observe que ele faz apenas uma ordenação da minha List Box. Ou seja, ele não faz conexão ao banco de dados. Então eu vou clicar aqui onde está o cursor piscando e clico em última posição para retornar o código, ó. Vamos verificar o meu carrega tamanho dos itens. O que ele faz, ó? Vou clicar no mesmo, definição. Ou seja, ó, o carrega tamanho dos itens é o que realmente ele faz aquele carregamento dos tamanhos e preenche aquela list box com 1/2, 1/3, 2 polegadas por meia. Então, observe que ele já faz uma conexão ao banco de dados, ó. Então, aproveitando essa conexão do mesmo, eu vou economizar uma conexão, não precisando fazer uma outra. Então, como é que eu faço aqui, ó? Abaixo desse end with, vamos verificar se vai funcionar, ó. Vou colocar o nosso call e vou colar a rotina que eu acabei de copiar, ó. Carrega com box classificação, ou seja, ó, observe que aqui eu abro o meu banco de dados, ele vai executar tudo isso daqui para mim. Aqui novamente, o que eu faço? Carrego a minha combo box classificação e por último eu fecho o meu banco de dados. Se eu selecionar minha carrega combo box classificação e clicar em definição, observe que ele está colocando o meu application.screen update igual a false, está desabilitando a atualização de tela, está aqui ativando o meu banco de dados. Talvez não houvesse mais necessidade de eu fazer esse ativamento, já que eu já faço no meu listbox, mas por garantia a gente pode deixar aqui ativando, ó. E vamos testar para ver se realmente vai funcionar ou não, ó. Então, vou clicar aqui em executar Userform. Vamos só tirar aquela rotina do nosso botão. Exibir, Project Explorer, pois vai, obviamente, dar um erro, pois eu não abro mais a conexão ao banco de dados. Então, vou deixar aqui comentado, FM principal, e vou estar executando, ó. Então, vamos aguardar aqui.
cliquei em cada itens e vamos reparar se vai carregar ou não a minha classificação. Ó. E observe que está carregado da mesma forma. Ó. E observe que agora carrega mais rápido. Por quê? Porque eu não amarrei a conexão a esse botão. Ou seja, ó, cliquei nele, nada vai acontecer de diferente no mesmo. Ou seja, ele não vai duplicar mais os registros. Também não vai demorar para acionar o mesmo, pois ele não abre mais a conexão para carregar a minha combo box. Ó. Ou seja, uma vez preenchida, quando eu inicializo o meu formulário, essa combo box já está preenchida. Ó. Já aprendemos como colocar um item e como cadastrar esse novo item dentro dessa list box. Então você pode estar aproveitando essa rotina e, claro, aplicando também para a classificação. Ou seja, se o usuário do seu sistema precisasse colocar milheiro, ó, colocaria aqui milheiro, teria um botãozinho aqui do lado, clicaria nesse botãozinho, ele já adicionaria esse milheiro ao seu banco de dados e carregaria novamente essa combo box. Mais para frente podemos fazer em um outro vídeo como fazer isso, perfeito? Então agora vamos entrar na estrutura de como salvar as informações. Então como é que eu vou estar salvando as informações? Vamos primeiramente simular como é que está acontecendo agora, ó, para que você entenda os erros que ocorreram no vídeo passado. Ó. Então vou selecionar aqui, por exemplo, ó, unidade. Vou colocar aqui o meu código fornecedor, 1234, por exemplo. Vou dar um tab. Observe aí que ele vai autocompletou, no entanto ele me jogou para o campo quantidade de estoque como foco. Ó. Observe onde está cursando o meu cursor. Ó. Então vamos também corrigir isso daqui. Então vou aqui em descrição do item, vou botar aqui, por exemplo, ó, chave de fenda. Embora a ferramenta que eu vou selecionar não tem nada a ver com a chave de fenda, ignore isso. O que vale aqui é o que eu vou estar explicando. Ó. Vou clicar aqui em meia, vou selecionar, ou seja, o tamanho de meia, de 1/4, por exemplo. De 2 polegadas, deixa eu pegar aqui um outro registro, de 3 polegadas por meia e de 3/4, ou seja, eu selecionei 1, 2, 3 e 4 itens. Estoque mínimo de 5 e o estoque que eu vou estar dando entrada de 10 itens. Vou selecionar uma foto. Vou selecionar um item para essa foto, cliquei no incluir, vou buscar uma foto só mesmo para ilustrar o mesmo, cliquei nesse daqui e descarreguei a foto do mesmo. Ó. E vamos incluir esse registro. Ó. Cliquei no incluir, ele incluiu. Um detalhe importante é que a gente vai ajustar a largura dessas colunas neste vídeo. E também eu queria colocar essa classificação aqui. Ó. Deixa eu verificar. Observe que como os campos não estão denominados a largura do espaçamento, fica meio que confuso. Ó. Então, o que a gente vai estar fazendo? Ó? Eu gostaria de pegar esse tamanho aqui, que eu seleciono, e acoplar ao tamanho, a descrição do item, ou seja, eu coloquei lá chave de fenda. No entanto, eu não informei o tamanho na descrição e apenas no campo tamanho. Ou seja, eu gostaria de incluir, quando eu clicasse nesse botão incluir, ele adicionasse a esse list box o tamanho da chave, a descrição chave de fenda, por exemplo, ó, chave de fenda meia, chave de fenda 3/4. Perfeito? Na descrição também, além do meu tamanho com essa informação. Então, para ficar mais claro, antes de eu entrar na rotina do botão, na realidade vamos entrar logo na rotina do botão salvar, aproveitando já esse registro, para a gente exemplificar o erro e fazer a correção. Ó. Então observe, ó. Vou clicar no meu confirmar, cliquei, ele vai realizar o salvamento, users, que é o meu usuário, registros salvos com sucesso. Vou dar o OK, lembrando que a gente poderia pegar a quantidade de registros dentro desse listbox e informar para o meu usuário. User 3 registros salvos com sucesso. Use 4 registros salvos com sucesso. Ou seja, ficaria muito mais intuitivo o nosso sistema. Então, vou descarregar aqui o mesmo e vamos verificar como é que ficou lá no nosso banco de dados. Ó. Então, vou aqui no meu banco de dados, no meu BD Excel, duplo clique aqui no mesmo. E vamos verificar como é que está disposto essa informação para possamos ajustá-la. Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, ó, que nessa coluna aqui, que está pintada em vermelho, é a minha coluna B. Observe. O campo data está invertido. Observe que o dia, eu estou gravando no dia 7 do mês primeiro. Ou seja, ele inverteu aqui. Ó. Ou seja, ele colocou como sendo primeiro do 7. Ou seja, inverteu o dia pelo mês. Lembre-se que o padrão americano, primeiramente, é o mês. E depois o dia e por último o ano. Então está no padrão americano aqui a data. Vamos fazer esse ajuste. Outra coisa interessante, ó. Vamos verificar aqui. Aqui o código fornecedor está ok. Aqui também é outra coisa interessante, ó, o código de barras. O código de barras, o que é que vai ser esse nosso código de barras? Vai ser o código do item, que ele é gerado automático, mais o ID
do registro, ou seja, duas informações únicas. Juntando essas duas informações, eu vou ter o meu código de barras, que é exatamente as informações que eu estou visualizando aqui, ó. 10.000, espaço 1, 10.001, espaço 2 e por aí vai, ó. 10.002, espaço 3. Então, eu poderia juntar toda essa informação, deixar todo esse número junto, porém deixei isso separado apenas por questões didáticas. Porém, esse número aí seria o nosso número para gerar um código de barras. Então, observe aqui que ele colocou, ó, 8/8, vamos fazer essa correção, 9/9, 10/10 e 11/11. Já vamos entender o porquê que ele fez isso. E aqui no código do item, também, observe aí como é que ele está fazendo, ó, colocando o registro número 8, o registro número 9, 10 e 11, quando na realidade deveria ser o 10.007, 10.008, 10.009 e por aí vai. Então vamos corrigir esses detalhes. E como eu disse, ó, eu gostaria que na hora da descrição do item, isso já temos que fazer dentro da inclusão no list box, por exemplo, ó, aqui tem chave de fenda, mas eu gostaria de ver chave de fenda, por exemplo, ó, de meia. Não se adente ao exemplo que eu estou dando, e sim a funcionalidade, ó. Por exemplo, ó, chave de fenda de 1/4, ó. Perfeito? Eu gostaria de ver essa informação de forma dinâmica lá dentro do nosso list box. E quando eu clicar no confirmar, ele só vai salvar essa informação desta forma, ó. Então, como é que a gente também faz isso, ó? Então, vamos para o passo. Vou fechar isso aqui. Vou clicar no não salvar. E vou clicar em desenvolvedor Visual Basic. Então, vamos. Como é que eu faço para incluir aquele tamanho no meu campo de descrição quando eu salvar essa informação, quando eu incluir essa informação no meu list box? Primeiramente, vamos entender isso, ó. Vou clicar aqui no meu... Primeiramente, vamos só verificar uma coisa, ó. Esse objeto aqui, ó, que é o meu list box com os tamanhos, se chama listb cad itens tamanho item. Ou seja, eu vou ter que capturar ele para aglutinar a minha descrição, perfeito? Entenderam a lógica? Esse daqui é a minha descrição, observe, ó, o meu txt cad itens descrição item. Ou seja, nesse carinha aqui, eu informo a minha descrição e eu vou colocar aquele meu e-comercial e aglutinar com o item selecionado do nosso list box. E como é que eu faço isso, ó? Duplo clique aqui no meu incluir. E observe aqui que eu tenho o meu txt cad itens descrição item, ou seja, é o campo que eu informo a descrição do meu item, ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo com esse carinha aqui? Basicamente, eu vou colocar um e-comercial e pegar este carinha aqui, ó. Observe, e colocar aqui na mesma linha para trazer os dois no mesmo registro. E claro, eu vou colocar entre aspas duplas só para dar um espaçamento, não deixar tudo aglutinado. E o outro é comercial. Entenderam a lógica? Vamos lá, ó. Copio esse carinha aqui, ó. Vou dar o Ctrl C nele. Vou colar aqui do lado do meu txt cad itens descrição item.txt e vou concatenar. Eu poderia fazer só isso? Poderia. Só que ele aglutinaria tanto um como o outro e não deixaria espaçamento. No entanto, eu quero espaçamento entre as palavras. Então, vou colocar entre aspas duplas. Vou dar um espaço entre aspas duplas novamente e vou colocar um e-comercial. Ou seja, eu vou aglutinar esse item mais um espaço com esse outro item. Perfeito? Então, só isso já resolve o meu problema da minha descrição com tamanho neste mesmo campo. Então, antes de entrarmos lá no nosso list box, perdão, no nosso salvar, vamos só fazer um ajuste nas nossas colunas, ó. Então, vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, FM principal, para que possamos ver essa informação que é ajustada dentro do mesmo quando eu incluir, ó. Então, esse é a largura das minhas colunas que eu tenho até o momento, ó. Observe que eu tenho 10 colunas e eu tenho essas larguras. Eu copiei esse list box de um outro list box aqui do nosso projeto, ó. Basicamente, eu copiei desse outro list box que também tem 10 colunas, ó. No entanto, a gente aqui não está trabalhando com 10 colunas para esse projeto. Então, vamos contar aqui quantas colunas temos para que a gente possa fazer a adequação correta, ó. Eu tenho o campo code fornecedor, descrição item, classificação, só isso são 3 campos. Eu tenho o tamanho 4, o estoque mínimo 5, o estoque 6, a minha foto 7. Então, basicamente, eu tenho 7 colunas e mais uma coluna para o meu ID com a contagem dos itens listados. Então, eu teria 8 colunas. Então, sabendo disso, ó, seleciono o mesmo, propriedades, e eu já fiz, antes de gravarmos esse vídeo, um ajuste nas minhas colunas. Eu estou com esses valores salvos para você acompanhar comigo quais valores eu vou estar colocando, ó. Então, a minha primeira coluna, eu vou deixar ela com 20. Eu fiz um teste e ficou bem satisfatório esse valor. E claro, vamos apenas fazer um espaçamento entre os meus cabeçalhos. Então, a minha primeira coluna vai ficar com o valor de 20. Perfeito? Eu coloco lá esse PT, observe, ponto e vírgula, para que eu possa avançar para uma outra coluna. A próxima vai ficar com 85, observe aí. Ele já me acrescenta o PT, caso eu dê um tab ou um enter para sair do campo.
Vou colocar ponto e vírgula para eu passar para uma próxima coluna. A próxima, eu vou deixar ela com 240. Isso mesmo, ó. Essa largura, 240. Observe que ele já acrescentou o PT para mim. Caso não acrescente para você, você digita aí PT. Ponto e vírgula para que eu avance para a próxima. A próxima eu vou deixar com 120. A próxima eu vou deixar com 100. A próxima eu também vou deixar com 100. Não tem problema eu digitar em maiúsculo. A próxima também vai ficar agora com 80. E por último, a última vai ficar com 110. Observe que essa eu não vou digitar o PT, vou sair do campo. Ele automaticamente, se eu voltar, ó, ele acrescentou para mim, ó. Perfeito? Então tá aí, ó. Essas são as larguras para as minhas colunas. A coluna de número 1, a de 2, a de 3, a de 4, a de 5, a de 6, a de 7 e a coluna de número 8, ó. Então vamos fazer um teste, ó. Vamos adicionar alguma informação a esse list box para que a gente possa ver se realmente ficou boa ou não a largura. E claro, a gente faz só uma questão aqui de espaçamento entre os meus cabeçalhos, se for necessário. Então, código do fornecedor. Vou colocar aqui, por exemplo, código do fornecedor, 1, 2, 3, 4. Vou dar um tab. Lembrando que vamos fazer essa correção, ele está me jogando. O ideal é que ele me jogue do 1, 2, 3, 4. Ao fazer isso, me lança aqui para a descrição do item, não para a quantidade de estoque. Tem que estar sequencialmente. Então, a descrição aqui, eu vou botar parafuso Allen sem cabeça, por exemplo. Classificação, vou colocar como unidade. Vou colocar como meia, esse parafuso, como 1/4. Vou botar aqui como 3 polegadas por meia, como 3/4, como 5 polegadas por 3/4, por exemplo, e como 4 polegadas por meia. Observe que eu vou botar vários tamanhos só para exemplificar, ó. Botei mais um aqui. Estoque mínimo, por exemplo, de 6 e a quantidade de estoque de 10. Vou selecionar aqui uma foto. Vou pegar aqui o meu parafuso sem cabeça e vou descarregar a mesma. Então vamos lá, ó. Vou clicar no meu incluir e repare como ficou, ó. Observe aí que a minha primeira coluna é a minha coluna do ID, autoincrementável, ou seja, eu faço uma contagem de quantos existem dentro do meu list box, ele vai colocando um a um, ó. Ou seja, ó, não tinha nenhum registro, o primeiro foi o 0, foi o 1, o segundo foi o 2, obviamente, e por aí vai, ó. Como eu adicionei 7 registros, ficou de 1 a 7. Aqui está o meu código fornecedor, aqui está o meu parafuso Allen sem cabeça por meia, meu parafuso Allen sem cabeça por 1/4. Observe que está toda a descrição, ó, dos nossos objetos, ó. Perfeito? Ficou bem distribuído, ó. Pare como ficou bem interessante. Eu tenho aqui a minha unidade. Observe que a minha unidade está distante ainda do meu tamanho. Eu tenho aqui, ó. Observe os meus tamanhos. Perdão, aqui a minha unidade é próxima da minha classificação. O ideal é que a minha classificação esteja um pouquinho mais afastada, esse cabeçalho. O tamanho também está um pouquinho afastado do meu tamanho. Os tamanhos do meu cabeçalho do tamanho. A minha quantidade de estoque mínimo também teria que afastar um pouquinho mais a quantidade de estoque. E a foto. Lembre-se que a foto aqui não há nem necessidade que eu visualize a mesma. Eu só estou deixando que a gente visualize por enquanto. E claro, aqui eu não mudei a quantidade de colunas, ó. Então ficou com essa barrazinha. O ideal, claro, fecho aqui. Vou vir no meu list box, propriedades do mesmo. E vou alterar aqui de 10, que é a quantidade de colunas que está nesse momento, ó. Column count, ou seja, quantidade de colunas de 10. Vou deixar como 8. Perfeito? E o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Bom, a gente pode fazer da seguinte forma. Ó. Se eu vir aqui no meu banco de dados, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Se eu vir aqui no meu banco de dados, BD Excel, não salvei essas últimas informações, lembre-se disso. Então, vou pegar, por exemplo, ó, deixa eu verificar aqui. Vejamos como é que vamos estar fazendo aqui para ficar fácil. Ó. Vou pegar essas informações aqui e, claro, eu vou fazer só um ajuste para que você entenda o que realmente eu vou estar fazendo. Ó. Vou vir aqui no meu formulário Excel, vou carregar essas informações, por exemplo, a parte dessa célula. Vou clicar aqui em exibir, barra de formas. Por que isso? Ó? Porque eu vou fazer um ajuste da largura das minhas colunas e para não ficar uma coisa chata de eu ficar digitando, incluindo, eu vou pegar por aqui, ó. Vocês vão entender a lógica, ó. Então, a minha coluna data, eu não vou precisar dessa coluna de data, pois ela não é listada no meu list box quando eu clico no botão incluir. Também não vou precisar aqui do meu cadastro. Para si mesmo. O usuário e hora também não preciso. O meu código usuário, o meu
código do fornecedor eu vou precisar, então eu vou deixar ele aqui do lado. O meu código barra, esse aqui também não vai junto, eu não listo. O meu código do item, esse aqui também não vai. A minha descrição está aqui, a mesma. Na realidade, eu vou precisar do meu, aqui é o meu código fornecedor, descrição. Vamos alargar aqui a mesma e já vocês vão entender o que eu vou estar fazendo. Ó. Classificação, vou também arrastar para cá. O tamanho, também vou precisar desse mesmo, para eu povoar lá a minha list box. A minha quantidade de estoque e a quantidade estoque mínimo e a quantidade de estoque também vou precisar da mesma. E também vou precisar da minha caminho foto. Então vamos só dar um espaçamento aqui para ficar claro o que eu estou fazendo. Então vamos lá, ó. Repare quantas colunas eu tenho aqui, ó. Eu tenho 8 colunas, as 8 colunas que eu preciso para carregar aquele meu list box. Então se eu fizer da seguinte forma, ó, observe que ele vai de quê, ó? Ele vai da coluna A, de A, desconsiderando o meu cabeçalho, ou seja, vai de A60, observe, vai de A60 até H o quê? H68. Então vamos lá, ó. Se eu fizer isso daqui, ó, Visual Basic, clicar aqui no meu list box, propriedades, vou aqui na propriedade Row Source, ou seja, eu vou alimentar aqui manualmente só para que eu faça um ajuste no meu list box. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, de A60, 2 pontos, H68 e vou dar um Enter. Observe que ao fazer isso, ele já alimentou o meu list box aqui, ó. Observe como é que ficou o nosso list box. Se eu carregar ele aqui, vamos ver o que acontece. Cada itens, observe que ele já está alimentado, ou seja, já está povoado. Então por que eu fiz isso? Claro, eu fiz isso porque eu quero visualizar como é que tá essas informações e, claro, fazer o ajuste nos meus cabeçalhos sem que eu precise ficar clicando no incluir. E tem que fazer isso um a um e faça os ajustes. Então, primeiramente, vamos fazer os ajustes e, claro, depois eu apago o meu Row Source. Então, vamos lá. Ó. Vou clicar aqui sobre ele, propriedades. Então, esse código fornecedor aqui eu vou abreviar um pouco. Vou deixar aqui code como code for. Observe aí. Vou deixar aqui abreviado um pouco. Vou apagar também um pouquinho mais o espaço. A descrição do item eu vou também afastar um pouquinho mais. Vou deixar aqui descrição item. Tá bom aí do jeito que tá. A minha classificação, observe que eu vou estar afastando, ó. Eu estou numa lista, eu estou numa label, numa única label. Isso aqui é uma única label que eu escrevi dentro da mesma e fui dar um espaçamento. Observe aqui, ó. Observe como é que está distribuído, ó. Perfeito? Então a minha classificação aqui, eu posso também estar abreviando. Deixa eu só verificar como é que está ficando aqui no final da mesma. Lembrando que o caminho da foto não há necessidade de eu estar visualizando. Eu estou deixando que você visualize por enquanto apenas por questões didáticas. Isso daqui eu vou estar deixando com a largura de 0 a coluna, mais para frente. Então, deixa eu dar um espaçamento aqui a mais para a minha classificação. O meu tamanho eu vou deixar aqui, ó. Observe. O estoque mínimo e a quantidade de estoque já está suficiente, ó. Já está bem interessante a distribuição, ó. E aqui eu vou botar só como foto para ficar mais intuitivo, ó. Então, observe como é que ficou a distribuição. Então, vou carregar aqui o meu formulário novamente, só para vermos como é que vai ficar, ó. Cada itens. Então, observe aí como está a distribuição, ó. Se eu deixar essa largura aqui da foto, por exemplo, com a largura de 0, como é que eu faço isso, ó? Selecionar a minha list box aqui na coluna, ó, que está 110, observe, que é o valor que está nesse momento, que é a largura da minha foto, da coluna com a foto. Vou apagar esse 11 e vou deixar apenas o 0, ó. 0 PT, ó. Então, basicamente eu vou ficar invisível aquela coluna para mim, ó. Então, se eu executar novamente, vamos ver como é que vai ficar a nossa distribuição do nosso list box, ó. Cada itens. Então, eu não vejo mais aquela coluna e, claro, eu poderia apagar esse nome foto e diminuir o tamanho do meu list box, a sua largura, ou aumentar o espaçamento entre as minhas colunas, como preferir, ó. Perfeito? Então, agora sim, eu posso apagar essas informações. Fiz isso apenas para que ficasse fácil a gente ajustar, visualizando já as informações como estão distribuídas no nosso list box. Perfeito? Se você gostou da dica aí, vamos lá, dar continuidade ao nosso projeto. Então, agora, como é que eu faço? Ó? Vamos ajustar o botão confirmar. Vou explicar a você o que é que está acontecendo de errado, ó. Então, vou acessar o meu banco de dados. Primeiramente, vamos só limpar esse list box.
vim na sua propriedade Raw Source, novamente. Lembrando, se eu quisesse preencher esse Raw Source com uma outra aba da planilha, aqui eu preenchi com a aba ativa, que no caso é a minha aba que estou executando. Se eu quisesse preencher com uma segunda aba, eu teria que informar aqui plan 2, por exemplo, de A60 a H68. Perfeito? Então, vou apagar essa informação. Obviamente, não vou precisar mais dessa informação aqui abaixo. Foi apenas para exemplificar isso para você. E vamos aqui abrir o nosso banco de dados para que você entenda o porquê que está dando aqueles erros. Ó. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, como eu já reforcei, a minha data está invertida. Isso daqui a gente ajusta apenas trocando o dia e o mês de posição. A minha coluna code barras, ela está errada porque, obviamente, ela depende do quê? Ela depende do meu código do item estar correto. Ou seja, ó, o meu código do item está armazenado na minha coluna G. Lembre-se disso, ó, o meu código do item está armazenado na minha coluna G. Então, o meu código barras, por que ele está errado? Ó? Porque ele está pegando o quê? Ele está pegando basicamente o código do meu item mais o quê? Ele está pegando o meu código do item juntamente com o ID do meu registro. Ou seja, ó, observe que aqui tem um 8 e aqui também tem um 8. Então, aqui só pode dar errado. Ó, código barras 8, espaço 8. Ou seja, se eu corrigir o meu código do item, o meu código barras vai estar corrigido de forma correta. Perfeito? Entenderam a lógica? A minha coluna G, eu armazeno o código do item que é gerado de forma automática. Então, vamos lá. Ó. Se eu vir aqui desenvolvedor Visual Basic, lembre-se que eu tenho uma macro que gera o meu código do fornecedor. Eu não preencho, perdão, o código do fornecedor eu preencho, eu não preencho, é o código do item. Então ele é gerado automático. Então quando eu clico aqui no meu confirmar, repare que eu tenho duas macros, ó. Uma é o criar ID item, que é o código do item, que é essa que eu vou estar alterando, e o meu criar ID registro do item é a identidade do registro, ou seja, a identidade da linha. Então eu vou deixar aqui comentado também, ó. Identidade da linha, entre parênteses, registro. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou mexer nesse carinha aqui primeiramente, vou ensinar o mesmo, clicar em definição. E observe o que ele me apresenta. Ó. Aqui já está o erro e eu quero que você entenda comigo. Ó. Ranger de A1048576, esse daqui é o que? É a última linha do Excel. Ó. Observe que ele está pegando o que como critério? Ó? A, ou seja, a coluna A. Quando ele teria que pegar o que? A coluna G, pois é na coluna G que eu estou salvando esses registros do meu código do item. Entendeu a lógica? Por isso que ele está armazenando errado. Ó. Ele está levando como critério a coluna A. A coluna A é onde está meus IDs, que começa de 1. Ou seja, por isso que ele está colocando lá, por exemplo, 8, 9, porque ele está pegando a coluna A como critério. E na realidade ele tem que pegar a coluna G. Pois a primeira coluna G, se você observar lá, já tem o 10.000, já tem o 10.001, 10.002, ou seja, se ele pegar a coluna G como critério, ele vai pegar o último valor, por exemplo, se for o 10.000, o próximo tem que ser o 10.001. E nesse momento ele está pegando a coluna A como critério, ou seja, se a última célula foi a 8, a próxima vai ser a 9. Por isso que está dando aquele número pequeno. Ó. Então eu vou trocar aqui de A para G, simples assim, ó. Somente isso, ó. Vou ter que ajustar. Se eu clicar aqui em última posição, voltei para a minha estrutura, já está corrigido o meu criar ID do item de forma automática. Então, feito isso, lembre-se que o meu código barra também já vai estar ajustado. Então vamos para a data. A data também é a mesma situação, ó. Dia, mês e o ano. Então, se ele está me dizendo lá que na hora que ele está salvando o dia e o mês estão invertidos, então vamos inverter aqui, ó. Esse é o padrão brasileiro. Então vamos colocar o padrão americano, ó. De primeiramente o mês e depois o dia, ó. E na hora que ele for salvar essa informação, ele vai fazer uma inversão. Não se preocupe, ele vai inverter para o formato brasileiro dessa forma. Ó. Creio eu que era somente esses erros. Deixa eu só dar uma olhadinha novamente no nosso banco de dados para ver se tem mais algum erro para a gente ajustar. Ó. Então, esse erro aqui acabei de corrigir. Esse também já vai ser corrigido de forma automática, porque eu corrigi o erro da coluna G. Então, deixa eu verificar mais para cá. Aqui está tranquilo, ó. Então vamos lá, basicamente está corrigido. Vamos, desenvolvedor, Visual Basic, vou salvar o que fizemos até agora e claro, vamos fazer um último teste para verificar se realmente está funcionando perfeitamente os nossos ajustes. Então, vou chamar o meu formulário aqui pela parte superior mesmo. Deixa eu localizar aqui o nosso botãozinho. Lembrando que eu poderia ter pressionado o F5 e executado o nosso formulário diretamente lá do nosso janela do VBE.
Então, CAD itens. Então, vamos lá, ó. Dessa vez, vou selecionar um item por aqui, ó. Só para que possamos testar que temos mais de uma possibilidade. Vou pegar aqui o José LTDA, duplo clique no mesmo. Me lançou para o código fornecedor e já me deixou, ó, descrição do item selecionado, ó. Quando o correto é exatamente isso, ó. Não me jogar para o campo abaixo como está jogando quando eu venho por essa caixinha, ó. Perfeito? Então, a descrição do item, vou botar aqui novamente, ó, parafuso sem cabeça. Classificação, vou colocar como unidade, vou botar esse parafuso como meia, como de 1/4, como de 3 polegadas por meia, de 3/4, 4 polegadas por meia. Estoque mínimo, por exemplo, de 5, quantidade de estoque de 10. Vou clicar no incluir, vou selecionar aqui uma foto de um parafuso para exemplificar isto. Cliquei em abrir e vou clicar no meu incluir, ó. Observe como ficou distribuída as nossas informações, ficou bem mais interessante e agora ficou fácil de identificar se está errado ou não. E vou clicar por último no meu confirmar. Lembrando que a minha foto não apareceu aqui porque a minha coluna está com largura de 0. Ou seja, eu posso diminuir agora esse list box, como eu posso também, obviamente, apagar esse nome foto no meu cabeçalho. Mas o ideal é que eu deixe por enquanto com uma largura que eu possa estar visualizando para que quando eu for mexer no botão editar, você vai entender o porquê que eu vou fazer ajustes nesse projeto. Vou clicar no confirmar e vamos agora por último verificar se realmente está funcionando tudo de forma correta ou não. Ó. Use registros salvos com sucesso. Vamos dar uma olhada no nosso banco de dados para ver como é que ficou a distribuição dessas informações. Então, vamos lá. BD Excel. E vamos dar uma olhada como é que ficou o banco de dados. Ó. Observe que agora, ó, os últimos registros foi o que eu fiz por último. Ó. Perfeito? Perdoe a redundância. Então, os últimos registros foram esses que eu selecionei em amarelo. Ó. Ó, observe todos no mesmo horário, ó, às 18h05, do que? Dia 7 do dia 7 do mês 1 de 2020. Ou seja, a minha data já está ajustada, a minha hora está ok, o meu usuário está ok. Esse daqui é o meu código fornecedor. Aqui, observe, ó, é o meu código de barras. Esse daqui ainda não está ajustado. Vamos ajustar novamente. Então, o meu código item, que é a minha coluna G, ainda não está corrigida. Aparentemente, o nosso ajuste ainda não funcionou. Então, vamos novamente verificar o que pode ter ocorrido de errado para que não esteja ainda funcionando. Então, lembre-se que a gente ajustou a coluna G como critério. Então, possivelmente, pode ser que a gente esteja pegando a informação do objeto errado. Então, vamos dar uma olhadinha qual é o objeto que está lançando essa informação dentro dessa coluna. Então, vamos aqui, Visual Basic. Vamos lá verificar o objeto que está lançando aquela informação. Vou clicar no meu botão incluir. Vou selecionar, perdão, no botão incluir não, no botão confirmar. Vou selecionar aqui novamente, é a principal. Vou vir aqui no meu botão confirmar. Vou selecionar o meu criar ID item. Cliquei em definição. E vamos só verificar o que, ó. Isso aqui está correto, é realmente a coluna G como critério. E esse daqui é o objeto que ele está capturando essa informação para lançar lá naquela coluna. Ó. Vou dar o Ctrl C no mesmo e vamos fazer só uma verificação. Então, esse objeto aí, deixa eu verificar, tenho 3 IDs aqui. Deixa eu verificar qual é este. É o meu TXT CAD itens ID fornecedor. Deixa eu só dar um espaçamento aqui e colar. E realmente é esse primeiro objeto, ó, que eu estou manipulando, perfeito? Então, vamos só dar uma olhadinha na hora que ele está lançando essa informação para o nosso banco de dados, ó. Então, duplo clique aqui no meu confirmar. Lembrando que ele está lançando na minha coluna G, ou seja, qual é a coluna G? Partindo que a coluna A é a primeira, então a coluna A é 1, a B é a 2, a C é a 3, a D é a 4, a E é a 5, a F é a 6 e a G a 7. Ou seja, na minha coluna 7, ele está lançando o que? O meu TXT CAD itens ID fornecedor. Realmente está correto, aparentemente. E vamos verificar qual é o mistério. Então, já sei o problema, vamos fazer a correção e vamos entender, ó. Lembre-se que ele pega o último valor da última célula preenchida. Então, a última célula preenchida, qual era antes de eu lançar esses últimos registros? Vamos verificar aqui, ó. Os últimos registros são esses que estão em amarelo. Então, o último registro que estava lançado era o 11, ou seja, o próximo só pode ser o 12. Então, entendendo a lógica, por que que novamente deu um erro, ó? Porque o último, ele pega o valor do último e coloca mais um. Então, o último valor era o 11. Ou seja, quando eu fiz o teste, eu deveria ter apagado isso daqui, ó.
para que ele possa pegar. O último agora vai ser o 1006, ou seja, 10.006, ou seja, o próximo vai ser o 10.007. Vamos ver se realmente é isso, ó. Vou salvar aqui o meu banco de dados. Vou estar fechando mesmo e vamos fazer um último teste para podermos finalizar a aula de hoje, ó. Vou chamar o nosso formulário. A aula hoje foi bastante produtiva, espero que você tenha gostado e vamos fazer um último teste para fazer a correção aqui final, ó. Então eu vou pegar aqui um código fornecedor, por exemplo, Caio Concertos. A descrição aqui do item. Novamente eu vou botar, ó, vou colocar aqui, ó, parafuso sem cabeça. Classificação como unidade. Vou colocar como meia, 1/4. Vou pegar aqui o de 3/6. Estoque mínimo de 2, quantidade de estoque de 10. Vou incluir uma foto. Vou clicar no meu incluir e por último vou clicar no meu confirmar. E claro, vamos abrir o nosso banco de dados para ver se realmente agora salvou ou não as informações de forma correta, ó. BD Excel. E vamos lá acompanhar para ver se salvou ou não as informações, ó. Agora sim, observe que está salva as informações na coluna G de forma correta e também na coluna F, ó. Então, todo esse tipo de erro que ocorrer durante o curso, vou estar gravando e deixando que você visualize para que, caso você passe também por situações como essa, você identifique e já esteja preparado para agir e pensar como corrigir, perfeito? Então, toda situação que ocorrer algum erro, algum ajuste bobo que seja, eu vou fazer durante o vídeo para que você esteja familiarizado a qualquer situação como essa. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!